De acordo com o CFA, inflação é o aumento persistente do nível de preço ao longo do tempo. E como a gente vive no mundo keynesiano, o bicho-papão de todos os governos centrais é justamente a inflação. Um, dois. Dito isso, será que o Bitcoin e outras criptomoedas são inflacionárias? Mesmo não conhecendo o Banco Central e as diretrizes do Copom, todo mundo sabe que existem uma pessoa ou um grupo de pessoas que controla a política monetária aqui no Brasil. Essas pessoas que tomam decisões expansionistas ou contracionistas, se vai facilitar o crédito ou não, se vai aumentar ou reduzir a quantidade de moeda em circulação. Fazendo um paralelo com a Covid, todo mundo sabe que os auxílios emergenciais foi sim um aumento de injeção de moeda na economia. E esse aumento vem, consequentemente, com o aumento também da inflação. Mas e no caso do Bitcoin? A gente mal conhece Satoshi Nakamoto, que foi a pessoa ou o grupo de pessoas que assinou o white paper do Bitcoin. Quem dirá saber a pessoa ou o grupo de pessoas por trás das políticas econômicas por trás do Bitcoin? Nesse caso, a gente nunca vai conhecer porque não tem ninguém que define essas diretrizes para nenhuma criptomoeda. Nem mesmo o Ethereum e outras criptos que são mais centralizadas e possuem uma figura por trás, como por exemplo o Vitalik, não possuem uma equipe que tome esse tipo de decisão. Toda a parte econômica de uma criptomoeda está escrita no seu white paper, sendo mais específico na parte de tokenomics. Tokenomics é só um nome comercial que a gente dá para o economics das criptomoedas. Nos principais white papers, que são os documentos que contêm um resumo da operacionalidade de cada protocolo, existem sim alguns que estão escritos direto tokenomics e outros que essas informações ficam espalhadas ao redor do documento. No caso da Ethereum, por exemplo, a gente tem a parte de gas, que fala só sobre a geração e custo das transações, e tem a parte também de currency e issuance, que mostra algumas outras coisas importantes também do tokenomics. Esse documento vai trazer todas as informações necessárias para a compreensão da utilização e aplicabilidade do protocolo. Se você quer entender mesmo como que uma criptomoeda funciona, basta ler o seu white paper. Eu vou pegar um exemplo aqui para poder ficar mais fácil, que é o caso do AXS, o token de governança do Axie Infinity, um jogo de NFT que ficou muito famoso em 2020. Se vocês quiserem que a gente aqui na BG faça uma masterclass ou um vídeo super completo sobre todas essas teorias econômicas que envolvem o mercado tradicional e as criptomoedas, deixa o like e comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre esse tema. Esse gráfico e as tabelas aqui embaixo vai mostrar para a gente como que funciona a progressão de emissão do token AXS. No final de 65 meses desde a criação do seu token, eles querem ter cerca de 270 milhões de tokens. Cerca não, exatamente 270 milhões de tokens. E esses tokens vão estar divididos de acordo com esse esquema que vocês estão vendo na tela. Parte vai ser distribuído para os jogadores do Axie Infinity, parte vai para a Sky Mavis, que é a desenvolvedora do jogo, parte vai para Public Sale, Advisors, enfim, tá tudo aqui. E diferente de uma oferta pública feita no mercado tradicional, se a gente pegar aqui, por exemplo, o caso da Traders Club, e a gente vir no quadro acionário dela, 35% das ações estão em circulação, o resto está na mão de grandes investidores e acionistas. Só que no dia do IPO da Traders Club, 100% de toda a capacidade de emissão de tokens já foi feita. Não confunda com follow-on nem recompra de ação, porque isso é totalmente diferente. Aqui a gente está falando de emissão de token em circulação e emissão de token futuro sem captação de recurso. Voltando aqui para o nosso Axie Infinity, a gente tem uma emissão progressiva ao longo do tempo. Então, mesmo sem captar mais recurso, eles vão colocando moedas em circulação. E isso é um efeito extremamente inflacionário para o token. Você está aumentando a quantidade de moeda em circulação por nenhum motivo. Então, naturalmente, cada moeda perde valor e poder de compra. Nessa outra tabela aqui, a gente tem uma lista das principais criptomoedas listadas no mercado. E aqui no final a gente tem como filtrar pela inflação de cada protocolo. Se vocês verem, tem moedas que têm inflação de, vou desconsiderar esse caso aqui, que está sendo um caso à parte, 80, 60, 50, 40%, 30% ao ano, 20% ao ano, que é uma quantidade muito alta de inflação para um protocolo de criptomoeda. Se a gente filtrar pelo AXS aqui na nossa tabela, a gente vai ver que a inflação ao ano dele gira em torno de 19%, justamente por conta dessa emissão. Existem outros fatores que contrabalanceiam isso, que é a quantidade de burn que cada token tem. Mas isso vai muito de acordo com a política de cada um. Por isso que é importante ver o tokenomics.
No caso do AXS, se você faz a reprodução de algum AXE, faz um breeding, que eles chamam, você tem a queima de parte dos AXS e SLP, que são outros tokens dentro do jogo, mas que, pelo que parece, não está sendo suficiente para poder conter a inflação de emissão de novos tokens pelo protocolo. Se a gente ver aqui nas colunas do lado, a gente consegue ver o max supply, ou seja, vários protocolos possuem uma quantidade máxima de tokens a serem emitidos. Então, quando o reported supply, que é a quantidade de tokens em circulação atual, chegar no max supply, a gente não vai ter novas emissões. No caso da XS, depois de 65 meses que ele foi criado, nesse ponto do gráfico aqui, a gente não vai ter novas emissões. Quer dizer que nesse ponto o protocolo vai ser deflacionário? Não necessariamente. Primeiro, a gente pode garantir que ele não vai ser mais inflacionário porque não há novas emissões de tokens. Mas o deflacionário vai depender muito da política monetária daquele protocolo, se ele vai ter queima ou não de tokens. Aqui a gente está olhando os dados do Bitcoin. E o Bitcoin original é esse que está na linha em azul aqui. Então a gente vai ter um total de 21 milhões de Bitcoin lá em 2144. Essa emissão de Bitcoin ela aconteceu gradual ao longo do tempo, em forma de remuneração dos mineradores, porque o Bitcoin trabalha com o consenso de Proof of Work. Hoje a gente tem 19,42 milhões de tokens emitidos, ou seja, faltam poucos tokens para ser emitido ao longo desse tempo, por isso que a inflação atual do Bitcoin está em cerca de 1,53. Essa coluna aqui que está escrito Next Halving Date vai mostrar para a gente quando que a remuneração dos mineradores vai cair. O halving é um evento que reduz pela metade a remuneração de cada minerador para cada bloco minerado ou para cada esforço computacional que eles estão colocando na rede. Então, assim que em maio de 2024 a gente vai ter o próximo halving, essa inflação vai se reduzir porque a quantidade de tokens emitidos vai ser menor. E esse número vai se reduzindo até 2144, quando vai chegar a zero. Mas por que eu estou falando isso para vocês nesse vídeo? Muito da baixa credibilidade que o mercado cripto tem no mercado tradicional é por conta de experiências ruins que as pessoas tiveram com um protocolo que foi a zero, ou que teve algum escândalo por trás, ou até mesmo por conta da volatilidade que muitas pessoas não aguentam. Só que entender parte desse tokenomics e como que essa dinâmica de inflação funciona dentro dos protocolos cripto é crucial para que você consiga entender os riscos e saber mitigá-los dentro da sua gestão de alocação de portfólio. Só que eu entendo que na ótica do investidor é muito pouco prático ele ter que ficar vendo quanto que está a inflação de cada protocolo ou ter que estudar especificamente como que está a atuação, equipe, enfim, é um estudo muito denso que a gente sabe que nem todo investidor tem condições de fazer sobre todos os protocolos que ele está analisando. É por isso que então eu já aproveito para poder fazer o merchan do BG Crypto Pro, que é a nossa plataforma de research que faz justamente esse tipo de trabalho para os investidores. A gente consolida em forma de relatório, áudios, vídeos, bate-papo, de diversas formas, todas as informações que você precisa de saber sobre um certo protocolo ou até mesmo sobre a alocação estratégica. A gente tem as carteiras recomendadas que já ponderam todo esse tipo de análise e risco que cada protocolo traz, entendendo como que funciona a dinâmica macroeconômica e a dinâmica específica desse mercado nosso. Acesse o primeiro link aqui na descrição para você conhecer a nossa plataforma. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Eu espero que esse vídeo possa servir de alerta para você que ainda não entende toda a dinâmica do mercado cripto, consiga pegar um pouco dessa sensibilidade, especialmente das inflações dentro dos protocolos, e entender que ter um protocolo inflacionário ele vai ser degradante ao longo do tempo, ele vai perder valor. Não quer dizer que na janela que você estiver investindo ele vai necessariamente cair, que todos os protocolos que têm inflação vão ser degradantes ao longo do tempo, digamos assim. Mas ele tem que ter um projeto que consiga combater essa inflação ao longo do tempo. Até mesmo nas economias, a inflação presente é importante, mas a gente tem que saber compensar ela de certa forma e ela não pode sair do controle. Então tenha isso em mente e muito cuidado, muito bom senso na hora de fazer as alocações. Não caia nesses protocolos milagrosos, porque pode ter certeza que tem alguma coisa por trás dele. Aproveitando que você já está na pegada de estudo sobre criptomoedas e esse mercado, eu vou deixar esse vídeo aqui em algum lugar sobre o BRICS. Lá você vai conseguir entender um pouco mais dessa dinâmica macroeconômica do dólar também, que impacta muito o mercado cripto.